TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. Estamos fazendo esse programa diretamente aqui da Fundação Álvares Penteado, ou Faculdade Armando Álvares Penteado, por ocasião da realização do terceiro Fórum de CEOs da APSA. Estamos entrevistando alguns dos palestrantes e hoje, especialmente, faremos uma entrevista com alguém bastante presente na APSA, com uma carreira bastante forte na nossa associação, que é o Evandro. Evandro, muito bom dia. Como vai você, meu amigo? É uma satisfação enorme contar contigo aqui. Tudo bem? Bom dia, Bernardo. Prazer enorme te encontrar aqui. Evandro, hoje você está como vice-presidente de projetos especiais da APSA. A APSA a gente nunca larga, né? A gente está na APSA há bastante tempo. Bastante tempo, você tá. E, na realidade, eu ajudo os meninos lá na gestão, mas quem trabalha são eles. Mas a APSA... Bom, você já trabalhou bastante, né? Você está no caminho certo, continua fazendo grandes coisas e contribuindo aí com a comunidade de RH. Isso é bom, né? A gente tem que estar junto. Vocês ouviram palmas agora, na verdade, é decorrente da palestra que ocorre ao lado aqui. Por isso que eu disse que nós teremos algumas interferências nesse sentido. Você teve como presidente da APSA várias vezes? Eu tive duas gestões em tempos diferentes, né? Acho que nos anos de 95 e depois 2003, por aí. Eu comecei na APSA pela sua mão, né? É verdade, é verdade. Eu te coloquei numa boa enrascada. Foi uma ótima enrascada, eu devo admitir. Mas que fala no tema hoje, felicidade, você se tornou mais feliz com isso, eu tenho certeza. Na verdade, o tema daqui do evento é felicidade. E esse é um tema bastante recorrente nos dias de hoje, quando você fala um pouco de satisfação no trabalho, quando você fala de uma série de coisas nesse sentido. E por falar em satisfação no trabalho, eu quero começar a nossa entrevista perguntando um pouco para você em termos de negócios. Como é que está o mercado? Você que é um empresário da área de recursos humanos já há bastante tempo, com a HG e agora com uma outra empresa também. Na realidade, nós somos hoje o que nós já denominamos de Grupo HG Recursos Humanos, né? Ou Grupo HG, que são empresas especializadas na área de recursos humanos, né? Especificamente o foco principal é recrutamento e seleção. É a HG. Isso, e aí nós temos Quanto tempo que a HG está no mercado? 18 anos. Aí nós temos a HG Temporários, que é uma empresa especializada em administração de mão de obra temporária. E mais recentemente temos uma empresa chamada HG Brasil Service, que é uma empresa especializada em terceirização. E aí cobre vários serviços, portaria, limpeza e terceirização de mão de obra. Interessante. Essa é a empresa mais nova? Essa empresa ela tem um ano e meio, está engateando, está buscando o espaço dela, mas está indo muito bem. Esse é o mercado que você começa devagar, né? E é o mercado do futuro e do presente, né? Na realidade, nós temos até um projeto que está tramitando em Brasília, que está sendo bastante discutido, que é a PL 4.330, que trabalha sobre o fato da consolidação e da regulamentação, especificamente nesse projeto, da área de terceirização. Que a área de terceirização no Brasil ela ainda se confunde muito com atividade fim e meio, né? O que é fim, o que é meio, isso tem bloqueado um pouco as ações do serviço. E há uma tendência dentro desse projeto de você ter empresas especializadas em serviços. E aí, cada empresa que é especializada, ora em portaria, ora em limpeza, ora em manutenção, seja lá o produto que for, ela pode atuar livremente dentro das organizações. Mas é um projeto que está dando um pouco de trabalho. Essa tua expertise decorre de uma outra experiência sua, que é a participação na Certem e no sindicato? Na realidade, nós que temos esse perfil aí, de estar envolvido com as comunidades, a gente acaba se envolvendo em tudo quanto é projeto. A APSA é um deles, a Certem, que a gente chama de... O que é a Certem? Associação das Empresas de Trabalho Temporário e Terceirizados, né? E, paralelamente, ou atrelado à própria Certem, nós temos o Sindiprestem, que é o sindicato das empresas de trabalho temporário e... Na Certem você tem que função? Na Certem eu sou diretor de comunicação e eventos, e no sindicato eu faço parte do conselho consultivo. Puxa, dá tempo para fazer tudo isso?
Eu aprendi, uma vez que me convidaram para participar de um desses projetos, que eu falei pro cara que me convidou, por que você me convidou, né? Ele falou, porque você é bastante ocupado. Eu falei, pô, mas não entendi. Muito bom, porque interessante. Você me convidou se eu sou bastante ocupado. Você vai achar tempo para isso. Ele falou, porque quem é ocupado resolve. Ele não tem tempo para ficar olhando muito, você vai buscando muito detalhe. E tem sido assim? E tem sido assim, porque aí você precisa dar resposta para as coisas que vêm para você, né? E se você pensa muito, você não decide, você não, né? Passa para frente, resolve, pensa e passa para frente. E as atuações nesses organismos, eles dependem muito naturalmente da equipe que está em volta, e muitas vezes você está ali pela tua experiência, né? Porque você pode agregar valor enquanto a tua experiência de vida, a tua experiência de vivência nessas áreas. Sim, você obviamente já tem uma experiência, você falou que a HG está com 18 anos. A HG tem 18 anos, eu tenho mais de 18 anos, né? Portanto já trabalho em recursos humanos. em recursos humanos, né? Você foi profissional de recursos humanos há muito tempo dentro de empresas. Fui executivo de multinacional durante cerca de 25 anos. Mas criei a HG paralelamente, né? Isso já faz parte aí da visão de empregabilidade, a visão de futuro, a visão do que a visão queria que acontecesse comigo, né? Aliás, você que fala muito em empreendedorismo, o empreendedorismo, ele às vezes é nas ações de inteligência de pensar no que você quer no futuro, né? Então aí a HG se consolidou. Quando ela se consolidou, eu mudei de barco, mudei para o outro lado da mesa, que é um desafio enorme. É um pouco inevitável, não é? É inevitável, é uma responsabilidade muito maior, né? A gente costuma dizer, enquanto empresário médio e pequeno, que você começa o mês devendo um monte. E você torce para dar tudo certo para você conseguir pagar suas contas. A exemplo do tema central, que você fez questão de fazer referência, isso também faz parte da realização e, eventualmente, felicidade, né? Isso faz parte da felicidade. Teve até uma pessoa agora na plateia que deu até uma resposta que acho que é o que eu penso, né? A felicidade é o momento de cada um, né? De acordo com o que você está vivendo. Eu preciso dessas atividades múltiplas, né? Desse convívio meio maluco dentro do meu campo de felicidade. É claro que eu tenho aprendido com a vida a equilibrar isso, para que isso não atrapalhe a tua relação, às vezes, com a tua família. Sim, não pode ser obsessivo. Você não pode, mas eu vivo um pouco dessa adrenalina, né? Eu gosto, né? Aliás, você também. Sim, somos bastante próximos, inclusive, o que me dá uma satisfação muito grande. Mas deixa eu fazer um comentário que, para mim, acho que é importante para o nosso público. Você falava agora da lei ou do número não sei o que você falou? Como é que chama? É o projeto que está em trâmite em Brasília, que é o PL 4.330. Né? E você falava também desse projeto que ele tem uma grande importância no que se refere ao futuro dessa área. É isso mesmo? Na realidade, o que a gente... Daqui a pouco eu quero ouvir bastante sobre isso. Não saia daí, voltamos em rápidos momentos.
Olá, estamos de volta com o nosso programa TV APSA, hoje entrevistando o Evandro, que é vice-presidente de projetos especiais da APSA, mas pelo que eu percebi, tem uma atividade bastante ampla no que se refere à atividade de recursos humanos. Ele tem uma participação extremamente importante na CERTEM, que é a Associação das Empresas de Trabalho Temporário e Terceirização, e também no sindicato, né? Como você lá tem participação no conselho. Eu faço parte do conselho consultivo. Você falava de um projeto de lei que está em trâmite lá em Brasília, referente à questão de terceirização. Terceirização. É até importante distinguir, né, que terceirização encaixa num nicho, né, um campo, e trabalhos temporários, que a gente até vai falar daqui a pouco, também no outro, né, porque as pessoas acabam fazendo confusão nos dois. O que acontece é que no campo da terceirização, nós temos um conflito muito grande de visão, né? Os juízes, enfim, os legisladores acabam entendendo, por um enunciado que existe na lei atual, que define, né? Que o enunciado 330 que define que é atividade fim e que é meio. Isso não fica claro. Então, tudo que você vai terceirizar dentro da empresa fica dúbio. É atividade fim ou é meio? Quer dizer, não pode terceirizar atividade fim. Não pode terceirizar atividade fim. Agora, o que é atividade fim? Né? Então, aí cria toda essa confusão. Atividade fim seria aquilo que está diretamente ligado ao resultado final. Resultado do final. Né? Esse seria o princípio do entendimento. Como é que funciona, na verdade, então, as empresas montadoras de veículos? Essa é a questão. Então, o que ela pode terceirizar? Tá? Tudo. Tudo. Mas é o processo final. Mas é o processo. Então, na realidade, esse projeto de lei, ele passa a legislar uma forma direta. Ou seja, tudo que você é especializado, você é empresa, você tem uma empresa especializada em portaria, em limpeza, em manutenção, enfim, você terceiriza. É uma decisão do dono da empresa entender que aquele serviço ele quer fazer com uma empresa especializada. Essa é a ideia. Agora, trâmite em Brasília, muito confuso, os interesses são diferentes. Estamos brigando nisso aí. Agora, a área de temporários também enfrenta conflitos também, se não me engano. A área temporário é outro tipo de conflito. A área temporária, na realidade, é a Lei 6.019, né, de 74, com alguns decretos aperfeiçoando ela, vamos colocar assim, mas é uma lei que veio exatamente para dar uma sustentação e uma legalização nos trabalhos rápidos, ou seja... Você tem um estudo bom nesse assunto? Tenho, até porque a instituição que a gente participa, o sindicato e a CERTEM, a gente faz pesquisas sobre demandas, etc. Então agora, por exemplo, é um período interessante para se falar desse tema, porque agora nós vemos com o final do ano. O final do ano é uma das épocas, como o final do ano, como o Dia das Mães, como Páscoa, enfim. Tem algumas datas, alguns períodos dos anos onde se gera mais demanda de contratação de mão de obra temporária. Agora, na mão de obra temporária, a primeira coisa que a gente tem que entender que a pessoa que trabalha temporariamente dentro da Lei 6.019, ela está devidamente regularizada do ponto de vista legal. Ela tem 13º, ela tem férias, ela tem 1/3 de férias, enfim. Ela tem tudo que um CLT normal tem direito, o trabalhador temporário também tem direito. Ele é registrado por um período de 90 dias, podendo se estender até 180, que é o máximo que pode ter esse contrato, obedecendo a alguns trâmites legais, né? Diferente, né, do trabalhador que às vezes o mercado classifica como temporário, que do ponto de vista da palavra também o é, mas não é legal. Que é o cara que trabalha numa loja sem vínculo nenhum, sem direitos nenhum, né? E o mercado às vezes enxerga isso também como um trabalho legal. As empresas de trabalho temporário, elas são homologadas e autorizadas pelo governo. Entendo. Tá? Então nós somos certificados, né? A HG tem uma empresa que é certificada para trabalho temporário, ou seja, ela recruta, seleciona, coloca o cara no meu cliente, sou responsável pelo pagamento de todas essas verbas do trabalhador e recebo do cliente. Essa é a condução disso. Tá, o temporário, na verdade, ele é um funcionário seu. Ele é um funcionário dessa empresa contratante, da HG, por exemplo, a serviço, né? Por isso que confunde um pouco aí com a terceirização,
né, do ponto de vista de especialização. Só que quem comanda o trabalhador temporário é o meu cliente. Ele é responsável pelas ordens, pela determinação. Ou seja, a pessoalidade aí não existe porque ela responde ao meu cliente. No trabalho terceirizado isso é diferente, né? Eu tenho que ter o chefe, tem que estar lá dentro, o funcionário é meu, o chefe é meu, ou seja, o comando da atividade é minha. No trabalho temporário, o comando da atividade continua sendo do cliente. No trabalho temporário, quem é responsável pelas verbas rescisórias? Quem é responsável pelo pagamento das verbas rescisórias é a empresa contratante, no caso o HG. Tá? Assim como no terceirizado. Agora, quem é responsável, por exemplo, pela distribuição de EPI? É o cliente. Ele pode trabalhar com o uniforme do cliente no trabalho temporário? Pode e deve. No trabalho terceirizado é uma outra situação. Interessante. Percebe? Então essas distinções... Ou seja, são diferentes mesmo. São diferentes. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico é diferente, né? Embora às vezes até os juízes confundem um pouco isso. Qual é a maior utilização hoje? Temporários ou terceirizados? Com certeza o terceirizado é muito maior. Agora, nos picos, nos momentos de necessidade, é o temporário. Por exemplo, dezembro. Nós temos uma demanda agora prevista numa pesquisa que a gente fez, que nós vamos ter contratações de 159 mil vagas agora nesse período de final de ano no Brasil. Qual que é a vantagem do trabalho temporário? Primeiro que o trabalho temporário ele acaba sendo uma oportunidade do primeiro emprego. Nós somos um país onde todos temos que ter experiência. O trabalho temporário, ele é visto com menos exigências, vamos colocar assim. E aí você entra como temporário, passa lá os seus 90 dias, desenvolve uma boa atividade, cria um bom clima com a organização. O que acontece? A chance de efetivação gira em média de 25%. Você sabe que, na verdade, muitas empresas já me disseram que usam o serviço temporário como processo seletivo? O que é um pecado. E isso é o que está depondo contra nós, né? Por quê? Porque, na realidade, as empresas acabam utilizando isso e, legalmente, a legislação não prevê isso. A legislação prevê você substituir pessoas por excesso de demanda, por pico de produção, comprovado, ou por substituições transitórias aí, caso de uma gestante, de um acidente de trabalho, qualquer coisa que o valha por aí, né? E aí as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Muito característica da criatividade nossa, né? Enquanto empresário, enfim, nossa brasileira, e se acaba utilizando isso como mecanismo de seleção. E aí, às vezes, na linguagem mais popular, é pênalti. Esse assunto é extremamente importante e abrangente. Pelo visto, nós temos que pensar até em novas possibilidades de voltar a detalhar melhor isso para o nosso público, porque é de uma importância enorme para as empresas, de uma forma geral. Sem dúvida. Acho que a mão de obra temporária ela é um recurso que está aí na mão, utilizada por muitas empresas, né? Exatamente. Hoje o mercado, tanto o mercado de serviços como o mercado industrial, ele trabalha muito forte, né? Agora, no final do ano, por exemplo, cerca de 55% desses 159 mil é atraído, né, pelo mercado de serviços, lojas, etc. Contrapartida, em outros momentos, na época do chocolate, por exemplo, é a indústria que mais contrata, né? Os indicadores entre homens e mulheres também estão nessa média aí de 55% mulheres na área de serviço, 45% para o homem. E na indústria inverte. Na indústria inverte, enfim. Mas é um tema que ele é relevante, ele é importante, ele está sendo muito discutido aí. E o que a gente mais enfatiza é que para o trabalhador temporário, para quem vai buscar uma oportunidade nesse momento, é tentar enxergar se a empresa que está contratando ele é uma empresa devidamente regularizada. Isso é básico. Credenciada no Ministério do Trabalho, né? Podem acessar se são associadas à Acertem. Até porque as contratantes são responsáveis solidárias. São os responsáveis solidários, né? Ou seja, respondem tanto quanto a empresa. Quanto a empresa por qualquer tipo de ilegalidade. Então, olhem isso, visitem o site nosso, na Acertem, que é www.acertem.com.br. Acertem com 2 S. Com 2 S e 2 T's, e vejam as empresas que são associadas. Tá bom? Cadastrem seus currículos e o resto, as regras, é uma postura natural de seleção, que é um processo seletivo normal, que você precisa se apresentar bem, chegar no horário. Eu sempre dou essas dicas que o pessoal
né? A gente fala muito sobre isso, mas acaba esquecendo, né? E às vezes é reprovado por bobagem. E, evidentemente, visitem também o site da HG, que é qual? Visite. A HG Recursos Urbanos, o nosso site é www.hrh.com.br. Estamos no mercado há 18 anos. Nosso negócio é recrutamento e seleção, trabalhos temporários e terceirizados. Ressaltando, Bernard, que a gente está muito feliz na próxima semana, na outra semana, a gente vai estar indo, né, no processo final do Top of Mind, né? Parabéns, é verdade. A HG está entre os 5 em trabalhos temporários e efetivos de Top 5. Estamos lutando lá para ser o número 1. Mas estamos muito felizes por ser um dos 5, ser lembrado nesse mercado, né? Para você ter uma ideia, o mercado de trabalho temporário, oficialmente, ele tem cerca de 1.800 empresas legalmente constituídas no Brasil. Você ser uma das 5 é muito legal. Parabéns, Evandro. Fico muito contente dessas novidades todas e gostei muito das informações sobre o mercado de temporários terceirizados, essas diferenças que é muito importante para o nosso público também entender melhor. Mais uma vez, é muito bom estar com você. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência e esperamos contar com a sua presença e com a sua audiência nos próximos programas. Até mais.